Olá pessoal, eu sou Teófilo Bevilacqua e estou aqui novamente para a gente dar nossa continuidade ao nosso processo de produção de um texto dissertativo argumentativo. É muito importante que nós tenhamos a consciência do que significa o momento da redação, o momento da prova. Você vai receber uma prova, fiscal vai entregar, e aí você vai ler e vai ver que há um tema, não é? A partir do momento em que você vê o tema, você já começou a prova. Então, um princípio básico necessário é a leitura do tema, é a compreensão do tema. A boa compreensão do tema vai se desdobrar numa boa escrita do texto. Muitos alunos fazem uma má compreensão do tema, o que pode levá-lo a perder pontos ou, em casos mais graves, podem até ser zerados, que não vai ser o seu caso. Eu tenho certeza absoluta disso, não vai ser o seu caso. Então, vamos falar um pouquinho de tema. Não dá para a gente precisar qual vai ser o tema da redação do Enem, porque ele é inédito. O que a gente sabe, mais ou menos, é que nos últimos anos tem se privilegiado questões sociais. O Enem na cartilha se refere a questões sociais, políticas, econômicas, culturais, mas se tem privilegiado questões sociais, sobretudo questões de minorias. Foram os imigrantes, crianças, mulheres, surdos, religiosos e por aí vai, não é? A gente não tem exatamente uma dimensão, uma previsão do que pode ser o tema. O importante é que você esteja sempre antenado à leitura, a questões sociais do Brasil, a questões problemáticas do Brasil, lendo, aprofundando, desenvolvendo a criticidade para estar pronto para qualquer tema que apareça. Bom, quando a gente fala de tema na redação do Enem, necessariamente a gente está falando de uma proposta. É como se o Enem chamasse você para uma conversa e pedisse que você falasse sobre essa temática. Estruturalmente, um tema ele pode ser considerado como um enunciado. É um enunciado tema. Chega para você. É uma espécie de frase, é um enunciado que vem para você. A boa interpretação desse tal enunciado tema conta com a análise do centro temático. Eu vou chamar de centro temático ou núcleo temático. E dos detalhes que esse enunciado apresenta. O que é o núcleo temático ou centro temático? É o conteúdo base do tema mesmo. É o conteúdo base do que está ali colocado. E os detalhes são algumas palavras que gravitam no entorno desse núcleo, não é? Se nós pegarmos, por exemplo, o tema publicidade infantil em questão no Brasil, qual é o núcleo temático? Publicidade infantil, ou seja, o seu texto ele deverá ser construído em torno da ideia, a partir da ideia, publicidade infantil, é o núcleo temático. Mas publicidade infantil em questão no Brasil, temos aí dois detalhes fundamentais. Primeiro que é no Brasil, ou seja, o espaço de discussão que você vai desenvolver a sua argumentação deve ter como polo espacial o Brasil. Erra quem fizesse, por exemplo, uma argumentação genérica sobre publicidade ou publicidade sem uma localização específica do Brasil. Leve em consideração Brasil. Ok? Leve em consideração Brasil. O outro detalhe é que é em questão. Veja que não é um tema que traz uma problemática explícita. Ele apenas sugestiona, há uma sugestão de que você deve discutir a questão. Questão, nesse caso, é sinônimo de quê? De discussão, debate, ou seja, publicidade infantil que está constantemente sendo debatida no Brasil. Então você vai apresentar a sua visão a respeito disso. Ou seja, é como se o Enem chamasse você para participar do tal do debate. Ok? Você vai participar dessa discussão a partir do seu texto. Se nós pegarmos também, por exemplo, um tema como a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Qual é o centro temático? Violência contra a mulher. O núcleo sobre o que se deve tratar.
Detalhe, persistência, ou seja, se admite que há violência contra a mulher no Brasil e você vai discutir justamente o que está sendo o detalhe, a persistência, ou seja, o que motiva isso, que tipo de consequência traz para a sociedade brasileira. Portanto, a análise do tema a partir do centro temático e dos detalhes lhe dá uma garantia melhor de acertar no foco do seu texto. Nos próximos vídeos a gente vai aprofundar ainda mais essas questões. Até a próxima!